A analogia da carruagem puxada a cavalo inclui 3 conexões entre os 4 componentes: a compreensão do condutor, que o une ao mestre, as rédeas, que o ligam ao cavalo, e os varais e os arreios, os quais ligam o cavalo à carruagem. Se faltar algo nessas conexões, o conjunto não poderá agir como um todo unificado. Portanto, as conexões são tão importantes quanto os corpos representados pela carruagem, pelo cavalo, pelo condutor e pelo mestre. O trabalho com nós mesmos acarreta um trabalho simultâneo nos corpos e nas conexões, embora sejam trabalhados de outro tipo. Os corpos e as conexões podem ser ilustrados da seguinte maneira: carruagem, corpo; cavalo, sentimentos, desejos; condutor, mente; mestre, eu, consciência, vontade. Às vezes acontece de os corpos estarem desenvolvidos e funcionando, mas as conexões não. Nesse caso, de que adianta toda essa organização? Assim como a pessoa cujos corpos não se desenvolveram, a organização toda acabará sendo controlada de baixo para cima. Isto é, não pela vontade do mestre, mas por acidente. Como vimos, porém, uma coisa é trabalhar com os corpos, o condutor, o cavalo e a carruagem. Trabalhar com as conexões é algo completamente diferente. Quando a pessoa tem apenas um corpo físico, ele é ativo e tudo mais o é passivo. Em uma pessoa com 2 corpos, o segundo funciona ativamente em relação ao corpo físico, o qual permite que a consciência do corpo astral controle o corpo físico. Em uma pessoa com 3 corpos, o terceiro corpo, o mental, funciona de modo ativo em relação ao corpo astral e ao corpo físico, o que permite à consciência do corpo astral controlar tanto o corpo astral quanto o corpo físico. Em uma pessoa com 4 corpos, o corpo ativo é o quarto. Isso significa que a consciência do quarto corpo tem controle completo sobre os corpos mental, astral e físico. Os relacionamentos, no caso de um só corpo e no de vários corpos, podem ser ilustrados por símbolos, com o mais indicando ativo e o menos indicando passivo nos diagramas acima. Como podemos ver, essas 4 estruturas são bem diferentes dependendo dos corpos envolvidos, mas a mesma ordem de relacionamento entre as funções é possível em uma pessoa que tem apenas o corpo físico. As funções físicas podem controlar sentimento, pensamento e consciência. O sentimento pode controlar as funções físicas. O pensamento pode controlar as funções físicas e o sentimento. Ou a consciência pode controlar as funções físicas, o sentimento e o pensamento. A possibilidade de mudança interior depende do cavalo. Logo, deveríamos começar a ensinar uma nova língua ao cavalo, preparando para o desejo de mudança. O cavalo e o condutor estão ligados pelas rédeas. Às vezes, o condutor não pode dar ordens ao cavalo, porque nossas rédeas, que não são feitas de couro, têm a capacidade de ficar ora mais grossas, ora mais finas. Quando ficam mais finas, o condutor não consegue controlar o cavalo. A mesma situação se dá entre o cavalo e a carruagem, isto é, a conexão dos varais. Temos em nós algo como magnetismo, que consiste não só de uma, mas de várias substâncias formadas enquanto a máquina está em funcionamento. Quando a máquina funciona mecanicamente, uma primeira substância é formada. Quando trabalhamos com o subconsciente, produz-se outro tipo de substância. E quando trabalhamos conscientemente, produz-se um terceiro tipo de substância.
Em relação às conexões entre nossos centros, a primeira substância corresponde aos varais, a segunda, às rédeas, e a terceira, a substância que permite ao condutor ouvir o passageiro, lembrando que o som não consegue se propagar no vácuo. O mestre da carruagem é o eu, desde que tenhamos um eu. Se não tivermos, sempre haverá um passageiro eventual sentado na carruagem, dando ordens ao condutor. Entre o passageiro e o condutor há uma substância que permite ao condutor escutá-lo. A presença ou a ausência dessas substâncias depende de muitos fatores acidentais. Se a substância necessária tiver sido acumulada, o passageiro poderá dar ordens ao condutor, mas talvez o condutor não consiga fazer o cavalo obedecer, e assim por diante. Às vezes podemos, outras não. Depende da quantidade de substância. Amanhã poderemos, hoje não podemos. Essa substância é o resultado de muitas coisas. Uma dessas substâncias é formada quando sofremos. Novamente aqui, a lei de 3 atua. Entre os princípios positivo e negativo deve haver atrito, sofrimento. É o sofrimento que leva ao terceiro princípio. Quando somos passivos, o sofrimento e os resultados ocorrem fora, e não dentro de nós. Isto é 100 vezes mais fácil, mas o resultado interior é obtido apenas quando tudo ocorre dentro de nós. Essa lei está em toda parte e em tudo, inclusive, por exemplo, em conversas. Quando as pessoas falam, uma afirma e a outra nega. Caso não discutam, nada virá dessas afirmações e negações. Se discutirem, um novo resultado é produzido, isto é, um novo conceito, diferente do conceito da pessoa que afirmou ou da que negou. Logo, não podemos dizer que nossas conversas anteriores nunca produziram resultados. Houve um resultado, mas não para nós, só para alguma coisa ou alguém fora de nós. Se quisermos ter resultados próprios, teremos de levar essa lei para nosso interior, para nós mesmos. Nesse sentido, teremos de mudar o campo de ação dessa lei. O que fizemos até agora ao afirmar, negar e discutir com terceiros, precisamos fazer em nosso íntimo, a fim de que os resultados obtidos sejam subjetivos. Somente o confronto pode produzir um resultado. Sempre que há um elemento ativo, há um elemento passivo. Se acreditamos em Deus, também acreditamos no diabo. Isso não tem valor nenhum. Sermos bons ou maus não vale nada. Apenas o confronto entre os dois lados tem valor. A cada momento pode haver um conflito em nós, mas nunca nos vemos. Ao começarmos a olhar para dentro de nós, veremos. Se tentarmos fazer algo que não queremos, iremos sofrer. Se quisermos fazer alguma coisa e não a fizermos, também sofreremos. Há vários tipos de sofrimento. Queremos, por exemplo, dizer alguma coisa, mas achamos melhor não dizer nada. Um lado quer falar e o outro quer ficar em silêncio. O conflito produz uma substância que se armazena em determinado lugar. Apenas quando uma grande quantidade estiver acumulada é que algo novo poderá se manifestar. Mas o sofrimento inconsciente não produz resultados. Veja-se o caso de quem não tem dinheiro para comprar pão e sofre com a fome. Se temos um pouco de pão e não o comemos, é melhor. Ao mesmo tempo, se sofrermos com um centro, seja o do pensamento, seja o do sentimento, iremos enlouquecer. Teremos de ir para um manicômio. O sofrimento deve ser harmonioso, com uma correspondência entre o fino e o grosseiro. Todos têm aversão ao sofrimento. Todos querem ficar quietos, escolher o que é mais fácil, menos perturbador, tentando não pensar muito.
Às vezes somos ativos, às vezes passivos. Uma hora somos ativos, em outra, passivos. Quando somos ativos, nos desgastamos. Quando somos passivos, descansamos. Mas quando tudo está dentro de nós, não conseguimos descansar. A lei sempre atua, e sofremos sempre que não estamos mecanicamente quietos. Nos dois rios, o sofrimento depende da posição de cada gota, que em um instante acha-se na superfície e no outro no fundo. No primeiro rio, o sofrimento é completamente inútil, pois é acidental e inconsciente. No segundo rio, porém, o sofrimento pode ser voluntário, e então vigora a lei da redenção. Hoje a gota sofre porque ontem não sofreu o suficiente. A gota também pode sofrer de antemão, mas cedo ou mais tarde tudo se acerta. Em vez de sofrer simplesmente porque se sente triste, a pessoa pode sofrer por ontem e preparar-se para amanhã. Apenas o sofrimento voluntário tem valor.